Salve galera da Green Power, meu nome é Lana, trabalho na loja de Balneário Camboriú. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre cultivo indoor. O nosso tema de hoje é um de extrema importância para qualquer modelo de cultivo. Nós vamos falar sobre luz e iluminação. A luz, ela é precursora de todo o metabolismo da planta, então ela é importante para todas as fases de desenvolvimento. Ela começa a ser importante desde a fotossíntese, no seu primeiro estágio vegetativo, até o final da floração. Cada espécie de planta, ela tem necessidade de uma quantia de luz diária. Existem plantas que conseguem sobreviver com pouca incidência de luz em regiões de pântanos, e existem plantas que exigem uma grande quantidade de luz para que elas possam se desenvolver e apresentar suas flores e seus frutos. Sem a luz é impossível qualquer tipo de cultivo, porque a luz ela faz com que a planta se desenvolva bem, tenha um bom crescimento e tenha um bom rendimento no final, no momento da colheita. Por que não se consegue ter um cultivo sem luz? Porque a luz é o que move todo o ciclo de vida da planta através da fotossíntese. O que ocorre na fotossíntese? A planta ela capta essa energia da luz e usa para todas as suas funções bioquímicas, para todo o seu desenvolvimento. O processo bioquímico de fotossíntese em plantas verdes vai se dar numa organela chamada cloroplasto. O cloroplasto se encontra na superfície das folhas e nele é captada a luz que se transformam em cargas elétricas para que possam ser produzidas açúcares para a planta. Esses açúcares vão ser o que vão dar energia para a planta desenvolver todas as suas estruturas para que possa preparar essa planta para a sua fase de floração e para a formação de frutos. Para qualquer cultivo, nós temos 5 fatores limitantes. Eles são água, nutrientes, CO2, temperatura e umidade e a luz. Qualquer um desses fatores que tiverem em menor quantidade e não estiver sendo ofertado da maneira correta, vai limitar uma produção. Como por exemplo, você tem água, nutrientes, umidade e temperatura correta, dióxido de carbono, mas não tem luz. Não vai ser um cultivo eficiente. Ou você tem todos os fatores menos os nutrientes necessários. Não adianta ter todos os fatores e não ter nutrientes, porque a planta vai fazer fotossíntese e não vai ter os nutrientes para poder absorver e para poder se desenvolver corretamente. Então, partindo do princípio que esses 5 fatores trabalham em conjunto, nós vamos falar agora da luz. As plantas utilizam a luz para vários propósitos. Um deles é para a regulação do seu processo de vida, como início de floração. Como ocorre isso? Bom, primeiramente eu quero explicar o que é fotoperíodo. O fotoperíodo é a relação de luz e escuridão que a planta tem. Uma planta, para se manter no estado vegetativo, ela necessita 18 horas de luz por dia e 6 de escuridão. Essas 18 horas de luz devem ser ininterruptas, porque se algum momento que tenha essa quebra de luz, a planta já vai ser desregulado o seu fotoperíodo. Da mesma forma, para que você possa induzir essa planta a iniciar o seu ciclo de floração, o ideal é que você diminua essa quantidade de luz, que no estado vegetativo vai ser de 18 horas, e para começar a floração vamos baixar para 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. A partir do momento que esse fotoperíodo é diminuído pela incidência da quantidade de luz por dia, 2 semanas após você já consegue enxergar visualmente a floração iniciando e consegue também diferenciar o que são plantas machos e plantas fêmeas. As plantas, elas utilizam todo o espectro de luz visível para o seu fotoperíodo. Porém, existem 2 bandas que elas utilizam com maior eficiência, que são as bandas azuis e vermelhas. As azuis consomem um pouco mais de eletricidade, as vermelhas um pouco menos, porém a planta consegue absorver dessas 2 faixas a mesma intensidade de lúmens. Visto isso, é muito importante saber escolher o modelo e o tipo de luz na hora do seu cultivo, porque dependendo do cultivo e da luz, você terá bons ou ruins resultados. Então a gente vai trazer aqui quais são as opções disponíveis para um cultivo indoor e quando deve ser utilizado cada uma delas. O primeiro modelo de lâmpada que a gente vai falar é o modelo de lâmpada CFL, que é uma sigla em inglês utilizada para as lâmpadas fluorescentes compactas.
Esse tipo de lâmpada ele é utilizado para cultivadores iniciantes, para cultivos pequenos, para clones ou para plantas mães. A maioria dos cultivadores usam essas lâmpadas para clones e plantas pequenas na fase vegetativa e também para manter uma planta mãe no seu cultivo. Para um cultivo pequeno e barato, com aproximadamente 1 a 3 plantas, esse modelo de lâmpada seria o ideal. E para quem também não tem muito dinheiro para investir inicialmente no seu cultivo indoor. O ideal é que essa lâmpada seja utilizada na horizontal, com uma asa refletora para que se possa ser utilizado toda a sua potência. O segundo modelo de lâmpada que nós vamos falar hoje são as lâmpadas de vapor. Existem dois modelos de vapores, a lâmpada de vapor metálica e a lâmpada de vapor de sódio. Qual é a diferença entre as duas? A lâmpada de vapor metálica, por ela emitir uma luz mais perto do azul, ela é utilizada na fase vegetativa, para que a planta cresça saudável e com os entrenós o suficiente para que ela tenha força para manter suas flores até o final da floração. As lâmpadas de vapor de sódio, por emitirem uma luz mais próxima ao vermelho e ao amarelo, são usadas na fase de floração, onde chegam mais próximos à luz que o sol emite durante a primavera, momento em que a maioria das plantas entendem que é momento de começar a florir. Existem muitas dúvidas sobre: posso utilizar a lâmpada de vapor de sódio na fase vegetativa? A resposta é sim, pode ser utilizada a lâmpada de vapor de sódio na fase vegetativa. Porém, a planta vai ter uns entrenós mais espaçados e isso vai fazer com que sua estrutura fique mais fragilizada para aguentar flores mais pesadas no final do seu ciclo de vida. Esse tipo de lâmpada é extremamente eficiente para os cultivos, porém, todas essas lâmpadas exigem um reator junto. Se a lâmpada é de 250 watts, 400, 600 ou 1000, ela vai exigir um reator da mesma potência. E existem dois modelos de reator, os reatores magnéticos e os reatores eletrônicos. A diferença básica é: os reatores magnéticos eles vão esquentar mais e vão ter uma durabilidade menor. Os reatores eletrônicos eles não produzem tanto calor e eles podem ser ajustados o mesmo reator para várias potências de lâmpada. As lâmpadas de vapor, elas são utilizadas geralmente por cultivadores mais experientes, porque elas emitem muito calor. Para poder reduzir esse calor, é necessário utilizar algumas técnicas. Uma delas é você acoplar um cool tube, a lâmpada fica dentro do cool tube, e este pode ser direcionado o calor para fora da estufa através de um duto e de um exaustor puxando esse calor formado para fora da estufa. Se utilizado uma lâmpada de vapor metálico na fase vegetativa e uma lâmpada de vapor de sódio na fase de floração, você vai ter todas as luzes que uma planta precisa. Dessa maneira, você vai ter uma grande quantidade de flores e frutos formados até o final do ciclo de vida da planta, tendo um excelente rendimento. O terceiro modelo de lâmpada que nós vamos abordar hoje são os painéis de LED. Eles não geram calor e eles conseguem fazer com que a planta chegue ao seu máximo rendimento. Por eles não gerarem calor, eles podem ser colocados mais próximos à planta, onde você não vai ter, pela distância da luz à planta, perda de lumens, sendo assim um ótimo recurso para que se tenha uma boa floração e um bom rendimento no seu cultivo. Aqui nós temos um modelo de LED de 75 watts, ideal para iniciantes e para quem não tem muito espaço. Com ele você consegue promover o crescimento saudável de uma única planta. Aqui um modelo de painel de LED Full Spectrum de 150 watts, ideal para 2 a 3 plantas. O Full Spectrum permite que ele seja utilizado nas duas fases de crescimento e de floração. Bom, além do modelo de lâmpada, é necessário também estar atento para o tipo de revestimento do quarto. Paredes escuras vão absorver todos os lumens da lâmpada, fazendo com que esses lumens não sejam direcionados para a planta. Muitos cultivadores pintam o quarto de branco, isso é excelente para a reflexividade da luz. Ou também pode ser utilizado um material chamado Mylar, que tem 100% de reflexividade.
Importante que não são só as paredes que devem ser pintadas, o chão e o teto também são importantes que sejam revestidos ou pintados para você poder ter um 100% de aproveitamento dos lumens das lâmpadas. Uma dica muito importante é que jamais seja revestido com papel alumínio. Muitos cultivadores revestem seus quartos com papel alumínio, porém o papel alumínio ele abafa e ele forma muito calor, não tem como dissipar esse calor ali de dentro. Ou seja, jamais utilize papel alumínio no seu cultivo. Uma lâmpada sozinha, ela já vai emitir a luz que uma planta precisa. Porém, para melhorar a eficiência dessa lâmpada, é importante que sejam acoplados refletores. Os refletores vão fazer com que a luz incida sobre eles e voltem para a planta. Dessa maneira, tendo um melhor aproveitamento dos lumens e dessa energia gerada pela lâmpada escolhida. Bom, galera, então é isso que a gente tinha para falar para vocês sobre luz. Todos os equipamentos mostrados no vídeo estão disponíveis no nosso site e nas nossas lojas, Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville e Criciúma. Gostaria de pedir então para vocês deixem seus likes, deixem seus comentários, façam perguntas que eu vou estar respondendo o mais rápido possível e agradecer a todos vocês pela força sempre. Muito obrigada!